pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a evolução tecnológica nos meios de transporte, turma. E aí, como vocês sabem, gente, os meios de transporte, eles passaram por grandes transformações. Eles foram evoluindo ao longo dos tempos, né? Foi ficando mais tecnológico, foi ficando mais rápidos, mais modernos. Mas como foi que essas transformações ocorreram, né? Como foi que esses meios de transporte evoluíram ao longo dos anos? Quais foram as invenções criadas pelos seres humanos para que esses meios de transporte evoluíssem, para que eles ficassem mais rápido e ganhassem o mundo, né? Porque os meios de transporte hoje, eles estão em toda parte, né? No ar, na terra, na água, não é isso? Temos meios de transporte aéreo, aquático, terrestre. Quais foram as invenções criadas pelos seres humanos para esses meios de transporte evoluírem e não permanecerem os mesmos de antigamente? Querem saber? Então, me acompanhe a nossa aula até o final, ok? Então, vamos lá, turma. No princípio, o homem, ele se movia como? Apenas caminhando, né? Ele percorria longas distâncias a pé, como lá na época em que eles eram nômades, que eles saíam, se deslocavam de um local para outro em busca de alimentos, tá bom? Então, a princípio, ele se locomovia assim, a pé, tá? Mas por volta do ano de 3.500 atrás, antes de Cristo, foi inventado a roda, gente. Uma das invenções mais importantes da humanidade. Importantes por quê, professora? Porque a roda, ela está em quase todos os meios de transporte. No carro, na moto, na bicicleta, no avião, né, gente? Ou seja, muito importante esse invento, tá? Olha aí. A princípio, as primeiras rodas eram de pedra, né, gente? E aí foram evoluindo, olha a evolução delas, até chegar nas rodas mais modernas que conhecemos hoje. Aí, gente, o homem, ele aprendeu na época também a domesticar os animais, tá? Então, foi outro avanço importante. Quando os homens aprenderam a domesticar esses animais, eles possibilitaram que eles fossem utilizados no transporte de pessoas e de carga. Então, surgiram, então, as primeiras carroças puxadas por animais, como os cavalos e os bois. Olha aí, gente, a imagem para vocês. Aí nós temos a primeira das primeiras carroças. Elas foram ficando modernas, né? Com o passar do tempo, os seres humanos cada vez foram descobrindo, né, inventando novas descobertas e foi evoluindo. Ao longo do tempo, essas carroças foram sendo substituídas. Por quê? Por outro tipo de veículos. Apareceram os bondes, automóveis, ônibus, caminhões, trens, aviões, né, navios e etc. Então, esses meios de transportes foram evoluindo graças às invenções dos seres humanos. Atualmente, né, gente, todos esses meios de transporte, né, eles transportam pessoas e mercadorias com mais rapidez e com mais conforto. No entanto, eles não surgiram como conhecemos hoje, né? Eles foram passando por várias transformações, né, ao longo dos anos, por várias técnicas, e isso graças ao quê? Ao conhecimento de cada época com o seu invento, né, com as suas descobertas. Com a evolução das técnicas e do conhecimento, a invenção de novos materiais foram surgindo. E os meios de transportes passaram, né, ainda passaram e ainda passam por grandes avanços tecnológicos. Olha só, vamos ver agora a evolução das embarcações, né? Como eram as primeiras embarcações, como é que elas evoluíram e como é que elas estão hoje, graças à tecnologia. O desenvolvimento dessas embarcações e a descoberta de novas técnicas da navegação possibilitaram que os seres humanos, né, atravessar rios e mares, oceanos e vencerem longas distâncias. As primeiras embarcações, gente, eram utilizadas para navegar em mares e rios, eram chamadas de canoas, bem simples, feitas de tronco de árvores. Olha só a imagem para vocês. Modelo de onde, gente? Modelo de barco a vela utilizado pelos antigos egípcios, há cerca de 3.800 anos. Olha só a importância, né, dos fenícios para a nossa vida hoje, tá? Porque os fenícios foram eles que criaram essas primeiras embarcações, tá? Então, os fenícios trouxeram muitos conhecimentos para a gente, né? Na medicina, né? Na letra, foi eles que criaram a letra,
que criaram o alfabeto. Olha aí a embarcação dos fenícios. Com o tempo, né, foram inventados outros barcos, né? O barco à vela. Esse barco ele se movia impulsionado pela força do vento. A evolução desse meio de transporte deu origem às caravelas, que eram mais seguras, mais capazes de navegar a longas distâncias. Aí essas caravelas já foram invenção dos portugueses, viu, turma? Olha aí a imagem das caravelas para vocês. Então, há muito tempo, né, os transatlânticos, luxuosos navios também, que navegaram os oceanos, eles se destinavam também a transportar pessoas e passageiros e principalmente turistas, viu, gente? Olha só como foram ficando mais moderno cada vez mais essas embarcações. Olha que lindo aí, gente, esse transatlântico. Da Maria Fumaça aos trens, né, supervelozes. Vamos ver aqui a história da Maria Fumaça. Por que ela tem esse nome de Maria Fumaça, gente? Porque, né, o primeiro trem, né, bem antigo dos primeiros, ele era movido a carvão, tá? E esse carvão liberava muita fumaça. Então, ficou conhecido como Maria Fumaça. Vamos ver. A locomotiva ela foi inventada há cerca de 200 anos e ela era lenta e movida a vapor. E o vapor era obtido pela queima do carvão mineral e vegetal. Daí produzia muita fumaça. Daí o nome, tá? Olha aí, gente, a imagem da primeira locomotiva. Olha aí a presença das rodas, né? Então, as rodas elas estão presentes em quase todos os meios de transporte, desde a primeira locomotiva, que foi criada em 1804, tá? Olha só como foi ficando moderno esse trem, tá? Lá da primeira locomotiva para os trens de hoje. Vamos ver agora a evolução do avião, né? Do balão, né, ao avião, o sonho de voar se realiza. Quem foi o inventor desse avião, gente? Santos Dumont, né? Vamos já conhecer aqui um pouco sobre a evolução desse meio de transporte. Muito importante hoje, né, turma? A possibilidade de voar tornou-se realidade há cerca de 230 anos atrás, a bordo de balões infláveis, primeiro com ar quente. Olha só a imagem aí, gente, do primeiro balão. Criado por quem? Por Santos Dumont, no ano de 1898. Depois ele criou outro, né? Que esse outro já era navegável, tá bom? Era dirigível, tá? Não navegável, dirigível, gente, perdão. Em 1898. E aí a invenção do avião foi cada vez ficando moderno. Santos Dumont, ele insistia, ele persistia, né, gente? Era o sonho dele de voar, tá? Então, ele conseguiu fazer o avião. Olha só, a invenção do avião representou um grande avanço no transporte aéreo. Desde a construção do avião, idealizado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, chamado de 14 bis, os avanços tecnológicos dessa máquina voadora não cessaram, tá? E aí a gente vê os aviões hoje, o antigo 14 bis, olha a imagem dele, criado e projetado por Santos Dumont, aí é o primeiro voo, gente, dele, do 14 bis, aos aviões mais modernos, né, gente? Olha só esse, é o 747, né? É um dos maiores aviões do mundo. Olha só, é chamado de Boeing. E vamos ver agora a evolução do automóvel, né? Assim como o avião, os barcos, o automóvel também ele foi evoluindo ao longo dos anos, tá? Graças às invenções, né? Graças aos avanços tecnológicos. O homem, cada vez mais, ele foi descobrindo, né, novas tecnologias. E lembra que eles usavam primeiro, no caso do trem, utilizavam a queima, né, gente, usando carvão mineral. Depois foi usando o quê? Óleo, combustível, a gasolina, tá? E vamos ver aqui a evolução desses meios de transporte aqui muito usado, né, nas rodovias, transporte terrestre. Vamos ver aí o automóvel. Cerca de 130 anos atrás, o alemão Carl Benz, ele construiu um veículo que foi considerado o precursor dos automóveis modernos. Ele instalou um motor movido a combustível, né, na parte traseira de um triciclo. Vamos ver aí, gente, como era essa imagem. Olha só, dos primeiros automóveis criados, como era diferente do que conhecemos hoje, né? Vamos ver o mais moderno para finalizar a nossa aula, turma? Populares ou de luxo, os automóveis atingiram grande desenvolvimento, né? Desde aquela época da invenção até os dias atuais.
Hoje os automóveis estão, né, com sensor de presença, estão mais rápidos. Eu vi até uma reportagem, gente, essa semana, que um automóvel voador, tá? Então, cada vez mais evoluindo esses meios de transporte. Lembrando, turma, deixa eu mostrar a imagem para vocês, que essa evolução trouxe muitos benefícios, né, gente? Mas tem uma negatividade. Qual é essa? Que esses carros, a quantidade de veículos nas ruas, causam congestionamentos, né? Problemas, acidentes, gases poluentes, né? Poluindo o nosso ar. Então, tem essa desvantagem. E também o uso nas embarcações, tem derramamento de óleo, também que tem causado muito prejuízo, né, aos animais marinhos, tá bom? Então, muito bom, mais rápido, mais prático, mais tecnológico, mas tem esse lado negativo, ok, turma? Então, responda a atividade, as páginas aí, e obrigada pela presença de vocês, meus amores, e até a próxima aula. Fiquem em paz e fiquem com Deus.